De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio. Tricolor venceu ontem a equipe do Santos. Foi suado, foi sofrido, mas o Grêmio conseguiu essa vitória. E tem detalhes importantes do que aconteceu no jogo, da entrada do TT, por exemplo, da participação dele nesse compromisso. E também detalhes importantes até a parada da Copa do Mundo, envolvendo o Vila Sante, que ontem, inclusive, esteve no banco de reservas do jogo contra o Peixe. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações e deixa o like para valorizar o trabalho aqui do canal, beleza? Bom, o TT foi uma das peças muito importantes do jogo do Grêmio contra o Santos. Para muita gente, um dos nomes da partida pela história, né, de tá indo mal dentro do Grêmio, de não ser aquele jogador que correspondia a toda a expectativa gerada e que acabou marcando o gol ontem e dando a vitória para o Grêmio. Além do cara dos Vinícius, claro, né, que fez 2 gols e foi também uma peça super importante para o Grêmio. Mas quero me ater aqui ao TT, porque houve uma conversa do técnico Luiz Castro com o TT para que o TT fosse, de certa forma, preservado. O Luiz Castro falou um pouco sobre isso na entrevista coletiva, foi buscar alguns bastidores, e até me associaram àquela declaração que o Luiz Castro deu lá no início do ano sobre jovens. Na época, sobre os garotos da base do Grêmio, aqueles que estavam surgindo para jogar no time principal com o Luiz Castro. E em um determinado momento dessa frase do Luiz Castro, ele fala, né, que ele ia expor os jovens e tirá-los, né? E aí ele diz, vou expô-los e vou tirá-los, no sentido de dar a oportunidade, mas em algum momento preservar. Isso me foi passado sobre a situação do TT também. Nesses últimos compromissos, o TT ele ganhou menos minutos, ele ganhou menos chances, ele foi de certa forma preservado pelo técnico Luiz Castro. A conversa do Castro com o TT foi nessa linha de, olha, cara, eu não tenho como te colocar para jogar agora. A torcida tá caindo em cima, a gente precisa te preservar, eu sei como tu joga, eu sei o que tu pode render, eu já te vi jogando em outros lugares. O Luiz Castro foi o técnico do TT no Shakhtar, muito mais jovem. Ele até falou na entrevista coletiva, né? O TT jogava jogo de Champions como de campeonato ucraniano, o jogo da Copa da Ucrânia como do campeonato ucraniano. Ele mantinha a mesma regularidade, ele não estava nem aí. Ele ia para dentro e jogava, e ia bem, e era destaque, e tinha boas atuações. E ele, Luiz Castro, conhecendo o potencial que ele entende que o TT tem, ele apostou justamente nisso. É um jogo ainda, né? Foi o jogo contra o Santos, mas o Grêmio internamente vê com muito bons olhos, entende que o TT é um cara que se dedica muito, que nunca deixou de trabalhar, que foi vaiado, mas que tem chance de dar uma volta por cima. Tanto é que o Grêmio fez um grande investimento por esse jogador. E o Grêmio acredita que esse possa ser um ponto de partida para uma retomada do TT, quem sabe até a Copa, nesses 2 próximos jogos ele seja uma peça bastante útil para o técnico Luiz Castro. Falando em até a Copa do Mundo, tem uma estratégia traçada para o Vila Sante, e isso é importante de dizer aqui. Vila Sante foi relacionado, ficou no banco contra o Santos, e o técnico Luiz Castro, na entrevista, até pincelou assim, olha, ele ganhou o prêmio de ser relacionado, porque vinha bem. Vamos ver se ele vai ganhar o prêmio de jogar agora, dependendo do trabalho dele. A questão aqui é que, nos últimos dias, houve uma conversa no CT do Grêmio em que algumas pessoas, na conversa com a reportagem, ali, pessoas do vestiário do Grêmio, afirmaram que o Vila Sante não voltaria a jogar no Grêmio oficialmente antes da Copa, que a projeção era o Vila Sante ser preparado e aí, ou ele ir para a Copa do Mundo com a seleção do Paraguai, ou então ele ficar em Porto Alegre com os demais atletas e jogar os amistosos que o Grêmio vai fazer na Copa do Mundo. Ou seja, oficialmente, ele só voltaria a jogar pelo Grêmio depois da Copa. Ou ele jogaria pela seleção, ou jogaria os amistosos nesse período, né, de 45, 50 dias aí de Copa do Mundo. A questão aqui é que isso mudou, tá? Houve uma conversa, primeiramente, da Federação Paraguaia com o Grêmio, houve um alinhamento ali entre as comissões técnicas para o Vila Sante, no mínimo, ser relacionado antes da Copa do Mundo. E, se possível, ganhar minutos. E é isso que está acontecendo. O Vila Sante ele vai jogar em um desses 2 jogos. Ou contra o Montevideo City Torque terça-feira, ou contra o Corinthians no sábado, dia 30, antes da Copa do Mundo. A data FIFA, oficialmente, começa no dia 1º, então tem um tempo aí
de uma semana, basicamente, para o Vila Sante ganhar minutos antes da Copa, se lá ele estiver. O Grêmio, tá, especialmente na pessoa do Luiz Castro, fala em merecimento do Vila Sante. E eu não estou aqui dizendo que o Vila Sante não tem merecimento, tá? Mas que houve um pedido da Federação Paraguaia também para que o Vila Sante, se possível, se ele estivesse em condições, ele ganhasse minutos. Ele fosse relacionado, ganhasse minutos, para o Paraguai ter algum subsídio antes da Copa do Mundo dele em campo pelo Grêmio. E isso vai acontecer. Não sei dizer aqui se é no jogo contra o City, Torque, não sei dizer aqui se é no jogo contra o Corinthians, mas em algum momento o Luiz Castro deve utilizar o Vila Sante, porque ele vem treinando bem, porque o relato é de que ele vem também se dedicando, de que ele está tentando voltar a jogar, que ele está muito focado com a Copa do Mundo, que ele quer muito disputar a Copa do Mundo. Então é bem possível, e eu diria que isso vai acontecer pelas informações que tenho, que o Vila Sante ganha alguns minutinhos aí em um desses dois jogos, ou então nos dois jogos antes da Copa do Mundo. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like e fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta com mais informações aqui no canal. Valeu?